Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui participando desse evento para discutir um assunto que é extremamente relevante para os nossos dias atuais, que é a questão do negacionismo e as suas incidências na nossa sociedade. Para mim é realmente um prazer e parabenizo todo o grupo da organização por essa iniciativa, né, de fomentar discussões e debates a respeito desse assunto que cada vez mais vem chamando a nossa atenção e vem ameaçando o destino que nós, como sociedade, vamos alcançando, né? Eu confesso que para mim é um desafio enorme falar para uma série de pessoas de outras áreas de formação a partir da perspectiva da psicanálise, o que faz com que eu tenha que fazer alguns ajustes de linguagem, e isso me faz correr o risco de muitas vezes poder ser simplório ou às vezes não me fazer entender. Por isso eu me coloco aqui à disposição para estar discutindo, debatendo, fomentando questões que possam surgir como desdobramento dessa fala enfim, que eu vou fazer, eu vou introduzir agora. Tudo que vai ser dito aqui foi formulado num artigo que eu escrevi e submeti numa revista esse ano, que ele está intitulado como Negação da Ciência e Negação na Ciência, do negacionismo à produção do saber. Então, de certa forma, a gente pensar como que essa negação ela aparece nesses dois conceitos. Uma negação da ciência, ou seja, uma ciência que é negada por alguns nichos, e uma negação na ciência, ou seja, dentro da ciência, como que a negação se manifesta. E uma das coisas curiosas que aconteceu em relação a esse artigo foi que ele já se tornou obsoleto logo quando eu submeti ele. Por quê? Porque a palavra negacionismo, ela não é uma palavra reconhecida pela Academia Brasileira de Letras. Ela passou a ser reconhecida como uma palavra, um termo, uma expressão com significado, apenas em julho desse ano. Então, antes disso, por mais que pudesse fazer uso dessa palavra e dentro de um contexto e um sentido muito claro, isso não era formalizado. Então, já no início da minha pesquisa, era justamente tentar enquadrar essa palavra dentro de um conceito, dentro de um sentido, primeiramente mais empírico, para que conforme fosse aprofundando as discussões, a gente entender algumas bases psicológicas que pudessem estar envolvidas nesse contexto. Então, acho que talvez um bom ponto para começar é justamente isso, né? Tentar trazer essa discussão do que é o negacionismo, né? Dentro dessa perspectiva mais simples, mais imediata, mais empírica do termo, né? Então, o negacionismo, ele seria, né? Ele viria se referir a um comportamento, um ato ou uma postura de negação diante de uma realidade. E isso faz com que essa postura de negação diante de uma realidade, ela se dê como uma negação de uma realidade que contém um fato empírico tido como incontestável. Ou seja, o negacionismo seria aquela postura de negar alguma coisa que não seria passível de negação a partir daquilo que os dados empíricos nos mostram. A grande questão e a grande relevância do negacionismo não é no simples fato de uma ou outra pessoa ser negacionista ou ter uma postura negacionista. O que chama mais atenção e o que gera mais preocupação nesse sentido é o fato do negacionismo ele ser articulado entre coletividades. Ou seja, diversas pessoas começam a formar movimentos sociais, grupos que têm e detêm essa postura de negacionismo em relação a diversos contextos. A gente pode ilustrar alguns desses movimentos coletivos que são negacionistas. Por exemplo, o movimento terraplanista. O movimento terraplanista é aquele movimento que nega a esfericidade do planeta Terra, né? Nega-se evidências científicas das mais diversas ordens, imagens das estações espaciais, enfim, para afirmar que a Terra é plana. Outro movimento relevante é o antivacina, né, em que se não tem correlação nenhuma com a realidade para falar que o uso de uma determinada vacina pode causar autismo, né, sendo que isso não tem validade nenhuma. Inclusive, recentemente, o presidente da República associou, né, o uso da vacina, né, e especificamente da Covid, como algo que pode causar AIDS. Né? Não se tem nenhuma base, nenhuma evidência, nenhum fato que sustente essa realidade,
mas se afirma essa narrativa. Outro movimento importante que pode ser considerado negacionista é aquele movimento em que defende que as mudanças climáticas não são oriundas da ação humana. Eles negam a influência da ação do homem no planeta como algo que impacta as mudanças climáticas, né? Então, as mudanças climáticas seria do próprio ordenamento cósmico, com o passar dos tempos, o passar das eras, e não teria relevância nenhuma relação nenhuma com a ação humana. Esses são três grandes movimentos, talvez bem conhecidos, bem falados, que se referem a movimentos negacionistas. Entretanto, a gente consegue identificar isso, talvez naquilo que mais sensibiliza, ou talvez uma das coisas que, inclusive, deve ter motivado a organização desse evento que a gente está fazendo hoje, que são as fake news, né? As fake news, elas são as notícias falsas, como o próprio nome já diz, mas que são aquelas notícias que procuram repassar informações, não na sua relação direta de transmitir fatos e dados objetivos, mas no fundo elas têm a premissa e o interesse de produzir determinados conteúdos que venham a formar a consciência desses leitores dentro de uma determinada perspectiva. Ou seja, as fake news, elas se referem a uma construção de narrativa, né? E isso é muito interessante porque o que acontece? Ao se criar a narrativa, e que não tem correlação nenhuma com fatos objetivos, que começa-se a haver determinados confrontos. Agora, é importante a gente entender que as fake news, elas têm uma implicação, ou seja, elas têm um determinado interesse, né? E o interesse, o intuito de se disseminar fake news tem a ver com a produção de narrativa que venha fundamentar e sustentar duas coisas essencialmente. Lógico que com o decorrer da minha fala que a gente vai ver que tem muito mais coisa envolvida, mas inicialmente pelo menos duas coisas. A primeira delas tem interesse eleitoral, ou seja, de promover a formação de consciência de algumas pessoas que venham articular as ideias que constam ali na fake news com algum tipo de liderança política, e por outro lado, a implementação de alguns dogmatismos econômicos na sociedade. E isso é muito importante porque a gente está falando da esfera política, e a esfera política, em algum nível, ela subjaz, né, o interesse e a iniciativa de se produzir um determinado dogmatismo econômico em alguma sociedade, através das suas políticas econômicas diversas. Tem um psicanalista que ele tem um capítulo no livro que chama, e ele é organizador desse livro também, que chama Ética e Pós-Verdade, o Christian Dunker. Ele é um psicanalista muito renomado do Brasil, e num dos textos que ele tem nesse livro, ele ilustrou que esses fenômenos que eu acabei de falar, eles são fenômenos próprios de uma época que a gente está vivendo, que é chamada de pós-verdade. A pós-verdade, ela seria um período em que se reconfigura o que se entende por verdade e que começou em 2011 e ganhou força em 2016. Isso tem muita relação com a questão do boom das redes sociais e todas as transformações que aconteceram no funcionamento das redes sociais e muita relação também com a eleição dos Estados Unidos por ocasião do Donald Trump. Só que a questão mais importante do estabelecimento da pós-verdade, né, que é esse período que a gente está vivendo, é que ela vem reconfigurar os moldes de relação com a verdade que existiam no mundo antes e que começa a passar a existir agora. E isso é muito importante a gente pensar, porque a verdade, no passado recente, sempre deteve um determinado tipo de autoridade. E agora, o que vem acontecer? O que se entende por verdade começa a mudar e a autoridade que ela recebe no contexto dos rumos da civilização também vão ser reconfigurados. Se a gente entender o que está acontecendo nessa mudança de concepção a respeito da verdade, a gente precisa entender o que é verdade, né? O que é a verdade? E aí a gente precisa pegar, né, nos sustentar em alguma base para conceituar isso.
e a gente pode pegar com base desde a filosofia antiga, em que ela vai trazer não um tipo de verdade, mas 3 diferentes eixos que a verdade pode se manifestar. Então, a filosofia, ela traz na sua história uma concepção de verdade de origem grega, primeiro eixo, que é chamado de aletheia. Verdade, em aletheia, na origem grega, ela tem relação com aquilo que é visível aos olhos. Se refere à coisa como ela é. Ela se opõe ao falso. Ou seja, a verdade é aquilo que se afirma pelo sentido, por aquilo que eu vejo. E isso se torna muito importante porque a verdade, a partir do momento que ela está relacionada e associada ao sentido, né, à visão, por exemplo, à audição, ela está associada também a um tempo, né? O que eu vejo agora. Então, em aletheia, verdade se refere ao tempo presente. É aquilo que eu vejo e ao agora. O segundo eixo de construção da verdade é de origem latina, veritas, que fala, ou veritas, não sei pronunciar, me desculpe. Mas nesse caso, a verdade ela se refere a uma narrativa precisa, rigorosa e coesa sobre fatos ocorridos. Ela tem relação com a razão, com a linguagem e se refere a uma descrição rigorosa de alguma determinada realidade. Então aqui, em veritas, a gente começa a ver uma relação com o tempo diferente. Se eu estou descrevendo o que ocorreu, a verdade aqui ela não tem relação com o presente, como em aletheia. Ela tem relação com o passado. E por fim, o terceiro eixo de concepção da verdade é aquele que tem origem judaica, chamado de emuná. Né? Aqui, a verdade ela tem relação com a confiança, com uma crença no futuro, ou seja, com algo que se aproxima de uma profetização. Então perceba, aqui é bem claro, né, que a relação com o tempo aqui tem a ver com o futuro. Ou seja, a filosofia ela nos dá 3 diferentes eixos para a gente pensar qual é, como que se constrói uma verdade. A partir da premissa da psicanálise, e nos sustentando, nos respaldando por Lacan, ele vai trazer uma questão interessante porque ele vai falar assim, olha, o modelo de verdade, principalmente no período estabelecido desde René Descartes para frente e o estabelecimento do discurso científico dentro do seu paradigma objetivo, ele veio construir essa noção de verdade dentro de uma amarração desses 3 níveis, como se fosse um nó borromeano que amarra 3 anéis, né? Deixa 3 anéis muito bem amarrados, né? Lacan vai falar que a verdade ela tem a ver com isso, com essa amarração desses 3 eixos de verdade. Então, algo para ser verdade, ele precisa articular presente, passado e futuro, e, ao mesmo tempo, ele precisa também articular a razão, o passado, a razão no passado, né, a linguagem, a descrição dos fatos, os sentidos e a perspectiva do que aquilo vai trazer no futuro. Sendo assim, quando a gente começa a entender que antes a verdade ela vinha dentro de toda essa construção, a gente não pode falar que o negacionismo é uma mera negação dos fatos. Percebe? Porque não é só negar um fato. A partir do momento que para construir uma verdade eu envolvo toda essa complexidade em relação ao tempo e em relação a diferentes níveis psicológicos, né? Sentido, razão e crença no futuro, a gente começa a ter não uma negação dos fatos, mas uma reconfiguração e um reordenamento na construção de um novo modelo de verdade. Então, o que acontece? Antes, a verdade ela vinha a ser justamente essa amarração. O que começa a acontecer na pós-verdade é que para de existir justamente a amarração entre esses 3 eixos. A verdade ela é colocada de uma maneira incisiva, direta, como sem amarração entre esses 3 eixos, e isso faz com que surja o quê? Uma verdade inflada de subjetividade. Porque eu não preciso amarrar presente, passado e futuro.
Eu não preciso contextualizar historicamente. Eu posso simplesmente falar a partir daquilo que eu acho. Então, quando a gente começa a ver um nível de verdade que começa a se manifestar dessa maneira, a gente está falando de um discurso que passa a ser embasado pela emoção e pela crença, principalmente. Se no modelo de verdade anterior a crença era apenas um dos pontos em que se articula a verdade, hoje ela passa a ter preponderância muito grande, inclusive em articulação com as emoções. E aí, com emoção, aqui eu vou ser mais preciso, mais direto, com as paixões do ser. Eu vou ilustrar duas paixões basais que são muito importantes que Lacan nos ensina. Ele ensina 3, mas para o nosso interesse aqui eu vou colocar 2. Uma é o ódio e a outra a ignorância. Então, quando a gente começa a entender que esse novo modelo de verdade ele está associado a uma nova situação de amarração desses 3 eixos, a emoção e a subjetividade começa a comandar o discurso. E se a crença é o que mobiliza, junto às paixões, esse discurso, a crença nada mais faz do que tentar se proteger da própria aniquilação. Porque qual crença que existe para desaparecer? No fundo, a crença tem a ver com aquilo em que a pessoa fica arraigada, né? Então, ela se protege para a manutenção da sua existência. Então, quando a gente fala, por exemplo, que negacionismo, a gente pressupõe que o negacionista é, no fundo, uma pessoa que está ameaçada, se sentindo, pelo menos, ou mesmo que seja no nível inconsciente, se sentindo ameaçada de ter as suas crenças aniquiladas. Vou dar um exemplo disso. Se a gente usa a expressão negacionismo científico, a gente está falando o quê? A gente está falando que o discurso negado é aquele que ameaça a crença de quem é negacionista. Então, nesse negacionismo científico, é como se a ciência viesse a ser o discurso que precisa ser negado porque algo no seu enunciado ameaça determinada crença desse que o nega. E a partir do momento que a gente começa a ver que toda essa situação do negacionismo ela tem a ver com a proteção de determinadas crenças, a gente precisa entender que a crença ela existe dentro de um contexto. Ela existe dentro de um contexto que a produz. E qual é esse contexto que produz as crenças? São as visões de mundo. Visão de mundo é sustentada por crenças. Elas têm uma relação mútua, né, entre uma e outra. A crença, ela coexiste dentro de uma visão de mundo. E visão de mundo passa a ser, então, o ponto que a gente precisa adentrar agora para a gente entender que talvez o que esteja em jogo em todo esse conflito causado pelo negacionismo sejam conflitos de visões de mundo, de diferentes visões de mundo que funcionam de diferentes maneiras. Mas o que é uma visão de mundo? E aí eu vou recorrer ao conceito de visão de mundo que é identificado por Freud na psicanálise, né? Visão de mundo também é chamada de cosmovisão, e no discurso freudiano ela vai ser compreendida como formas de interpretar e entender o cosmo e o universo com um valor totalizante. Ou seja, a visão de mundo são compreensões, formas de produzir sentidos da vida, sentidos totais para a vida, a respeito do mundo e do universo, sem deixar nada de fora da sua constituição. Isso significa o quê? Que o pensamento na visão de mundo, ele não aceita falhas. São pensamentos completos. A gente pode dar um exemplo, por exemplo, da religião, por exemplo, que é uma visão de mundo. Se tem uma explicação para tudo, se encontra uma explicação, se ela tem um nexo com a realidade objetiva ou não sei, não necessariamente, né? Mas assim, ela sempre vai procurar produzir um sentido total para a vida. E o Freud ainda vai nos ajudar a entender não só o que é uma visão de mundo, mas ele vai ilustrar e nos apontar algumas visões de mundo por ele identificado. E aí, a primeira delas que o Freud nos apresenta é a visão de mundo animista. Não sei se vocês já ouviram falar no animismo.
O animismo é uma visão de mundo que é o sistema de pensamentos dos povos primitivos, né? De tribos, de clãs, que vão ter toda uma relação sobre, por exemplo, a relação da chuva com algum tipo de entidade superior. Tem umas que associam, inclusive, relações sexuais com fertilidade de solo. Ou seja, no animismo se criava uma série de rituais embasados em crenças que, a partir daquilo que as pessoas poderiam pensar, elas poderiam interferir de determinada maneira na realidade, né? Hoje em dia a gente observa pouco essa visão animista, né? O mundo já foi muito transformado, né? Desde os povos primitivos, mas esse foi o primeiro sistema de visão de mundo que o Freud identificou. No entanto, ele identificou outros contemporâneos, outros mais antigos, enfim. Eu vou ilustrar algum deles aqui. Por exemplo, a religião. A religião é uma visão de mundo. O sistema religioso é uma visão de mundo. As artes são visões de mundo. A filosofia é uma visão de mundo. A ciência é uma visão de mundo também. A grande questão interessante é que para Freud, cada visão de mundo ela vai ter um jeito de funcionar. E como Freud ele tratou muito sobre o desenvolvimento humano, provavelmente a maioria das pessoas aqui já devem ter ouvido sobre aquilo que o Freud fala de fase oral, fase anal, fase fálica. Ou seja, ele associa isso com as visões de mundo, essa questão do desenvolvimento infantil, com as visões de mundo, e ele vai identificar algumas visões de mundo mais infantilizadas e outras mais maduras. Por exemplo, o Freud ele indica que essa visão de mundo animista, toda ritualística, que acredita que pelo pensamento você interfere a realidade, né? Bom, se eu fizer um ritual para chuva aqui, vai chover, né? Tipo, seriam visões de mundo mais infantilizadas. A própria religião, para Freud, também é um mecanismo, uma visão de mundo embasada em questões mais infantis. Por quê? Porque o seu sistema de pensamento é organizado a partir de elementos da dinâmica psicológica identificada em períodos infantis do desenvolvimento humano. É muito detalhado, tem muito psicologuês para eu explicar isso, mas eu acho que fica claro identificar que tem essa relação. A forma de interagir com a realidade dentro de uma visão de mundo faz o Freud tentar nos apontar que aqui, olha, determinadas visões de mundo são mais infantis, outras são mais maduras. E a relação da psique com a realidade em cada visão de mundo vai denunciar se ela é mais madura ou não. Para Freud, a visão de mundo mais madura que viria a existir é justamente a visão de mundo científica, né? Porque ela teria, segundo Freud, uma relação privilegiada para tratar com a realidade a partir do método científico. E isso é muito interessante. Agora, a gente ilustrou aqui algumas visões de mundo gerais, né? Isso não está esgotado. Mas um dos pontos que chamou muita atenção é que o Freud ele também apontou como uma visão de mundo o socialismo. Falando do bolchevismo russo e tal, ele também colocou isso como uma visão de mundo. E é interessante porque pela primeira vez se anuncia, bom, existe um sistema econômico que também vai ser concebido à luz do conceito de visão de mundo. E isso abriu a uma questão que eu investiguei no meu mestrado, né? Primeiramente, bom, se o Freud ele listou todas essas visões de mundo, o que faz todas serem visões de mundo? E aí, durante a pesquisa, né, eu consegui, junto com o meu orientador, identificar que o que edifica a visão de mundo é uma narrativa. E a narrativa, ela sempre vai ter uma estrutura igual, seja ela mais infantilizada, visão de mundo, ou não. Que é qual? A estrutura de narrativa é o seguinte, ela produz um enunciado que exige esforços das pessoas num determinado momento presente da história, com uma promessa de um futuro sem sofrimento. Todas as visões de mundo elencam isso. Se a gente parar para pensar no caso da religião, a gente identifica isso muito claramente, né? Olha, siga sua vida dessa maneira, não faça isso, não faça aquilo, que no pós-morte você vai ser compensado por uma vida sem sofrimento, né? Se você for para o céu, né? Pensando no caso de uma religião mais tradicional, assim. É uma vida sem sofrimento.
Ah, mas o espiritismo traz a questão do umbral, a pessoa não necessariamente vai para um lugar melhor depois, tal, ela pode ir para um lugar pior e aí vai sofrer mais. Mas não se esqueça, né, que na linha do desenvolvimento, né, do pensamento dessa visão de mundo, o objetivo é encontrar esse estado que o ser vai se tornar uma luz, né, onde ali não terá nenhum sofrimento, não terá nenhuma dor, não terá nenhuma mágoa. Né? Então, o sistema das visões de mundo exige esforços das pessoas no presente e promete, ao passo que promete um futuro sem sofrimento. O socialismo é a mesma coisa, ainda mais quando a gente analisa o socialismo pensando no conceito da luta de classes, né? Olha, trabalhadores, vamos trabalhar assim, vamos fazer uma sociedade dessa, assumir um determinado compromisso com a revolução, porque quando a classe trabalhadora tomar o poder, nós vamos viver em uma sociedade igualmente justa e não haverá mais exploração na nossa sociedade. Ou seja, a promessa não está numa vida futura, está nessa vida, mas também tem essa promessa do futuro sem sofrimento. Então, a visão de mundo, qual seja, ela vai trazer exatamente uma promessa de um futuro, né, sem dor. No caso da ciência também, existem determinados cuidados, compromissos, pragmatismos científicos para que transformemos a sociedade e levemos ela a um estado de bem-estar social. Né? Então, na ciência, a gente também encontra esse tipo de estrutura de narrativa. Agora, essa foi a primeira, uma das etapas, uma das questões que eu peguei na minha pesquisa. Né? Qual é essa estrutura de narrativa? Só que o outro ponto que me chamou muita atenção e que eu me debrucei na minha pesquisa foi o seguinte: se o Freud identificou o socialismo, né, um sistema econômico como uma visão de mundo, o capitalismo, que é a sociedade que o Freud viveu, e, enfim, embora teve o nazismo, tudo, mas enfim, veio dentro de uma sociedade capitalista, e nós vivemos numa sociedade capitalista, será que o capitalismo não tem também a sua própria visão de mundo? E aí, durante a minha pesquisa, a gente encontrou que sim, que o capitalismo também tem a sua visão de mundo próprio. E qual é a visão de mundo do capitalismo? É aquela que a gente localiza nos liberalismos. E eu falo essa expressão liberalismos no plural, por quê? Porque não existe um liberalismo, mas vários. Começa com Adam Smith lá atrás, o liberalismo clássico, ele vai sofrendo uma série de variações e tendo uma série de outras referências do continente europeu, até chegar no momento de hoje, que é, dentro do que a gente está vivendo na nossa sociedade em muitos países, o neoliberalismo. Então, assim, eu não tenho tempo, né, para poder aprofundar cada um desses liberalismos com vocês, mas eu acho que dá para fazer um contraponto, né? No liberalismo clássico, que é aquele mais antigo, e o neoliberalismo, que tem a ver com os dias de hoje. Qual é a estrutura de narrativa do liberalismo clássico? O liberalismo clássico, ele exigia o esforço das pessoas para com o trabalho, para que com esse trabalho o futuro prometido viria a ser uma sociedade transformada pelo capitalismo e pela ciência. E com isso nós teríamos a oportunidade de construir uma nova sociedade, que até então não existia. Então o liberalismo clássico tinha essa narrativa. O neoliberalismo, ele também tem a sua estrutura de narrativa. A grande questão é que ele não muda a estrutura de narrativa, mas ele arrebenta com um ponto da narrativa, que tem a ver com a promessa. No neoliberalismo, que é esse momento atual que a gente vive, existe o convocar as pessoas a trabalhar, exige-se o esforço das pessoas para que trabalhem. Se está difícil, abra sua empresa, vire Uber, vire iFood, enfim, de algum jeito você tem que dar. Continue trabalhando. Só que o sistema de promessas mudou, porque se antes tinha uma garantia clara, né, você vai ter uma sociedade melhor transformada. Pela ciência, a gente vai construir uma sociedade com bem-estar social. Na religião, vai ter o futuro sem sofrimento. No neoliberalismo, não se tem promessa do futuro. Não se assegura às pessoas de um futuro sólido. E é justamente essa minada que se dá em relação ao futuro para as pessoas que coloca as pessoas numa luta pela sobrevivência diária. Então as pessoas vivem no laço social dentro de uma luta constante pela sobrevivência, num ambiente extremamente competitivo,
regidos pelo medo de serem aniquilados, e isso faz com que a gente crie uma sociedade totalmente tensa. A grande questão é, se o medo da aniquilação passa a ser o afeto preponderante que comanda a vida e a nossa existência, a gente cria um ambiente extremamente tenso, de puro embate. Né? Fica um estado latente de conflito e confusão. Né? E agora, qual é a visão de mundo que vai governar o futuro da civilização? É a ciência? Né? Pensando no negacionista, ele questiona isso, né? É a ciência que vai governar a sociedade? E aí a gente precisa recorrer a Lacan, porque a ciência ela nunca foi uma entidade isolada. Né? A ciência, desde o lado do Descartes, ela sempre foi articulada ao sistema de produção. A grande questão é, a ciência ela tem o seu jeito de funcionar. Ela não tem os mecanismos, e isso dá para a gente pegar tanto pelo Marx, para entender a história do capitalismo, ou pela biopolítica do Foucault, por perspectivas diferentes, a gente vai entender, são bem diferentes esses autores, né? Mas assim, tem um ponto que é comum aí, que os dois salientam, né? Que é o seguinte, o capitalismo ele tem artimanhas e sutilezas para se passar por desapercebido que as outras visões de mundo não necessariamente têm, principalmente a ciência. Então, o Lacan ele fala, né, ciência e capitalismo se desenvolveram historicamente numa relação de uma curiosa copulação. Então, parece que, nesse momento que a nossa sociedade chega, de pessoas amedrontadas, pessoas com medo de ser aniquiladas, sem a possibilidade de criar perspectiva de longo prazo para suas vidas, enfim, a culpa disso não é do sistema capitalista. É da ciência, porque é a ciência que transformou e criou esse mundo que a gente vive. E aí, nesse cenário, a gente começa a ver o ambiente que se configura para que haja esse choque em relação às visões de mundo. Então, se a ciência é esse algoz desse mundo que está pautado por um estado de barbárie, que me amedronta e tudo isso, ela precisa ser negada. Não o capitalismo, né? Mas a ciência que precisa ser negada. E aí a gente começa a precisar entender o que é a negação, né? Qual é a função da negação nessa história, porque a negação não é simplesmente um fenômeno, um fato, ela tem uma função de organização da sociedade. Então a negação, ela vai ser um mecanismo psicológico que detém a função específica de organizar a sociedade em relação para onde a agressividade vai ser direcionada. A agressividade, ela é uma, entre aspas, uma energia, uma força inerente à existência. Só que para onde ela vai ser canalizada? Ela não vai ser canalizada internamente às próprias visões de mundo, mas ela vai ser escoada para fora. O que significa isso? Isso significa que, por exemplo, no caso da religião, a irmandade, a fraternidade, tende a não reconhecer nenhuma agressividade entre eles. A agressividade deles é direcionada para aqueles que não fazem parte da irmandade, da fraternidade. Se você pensar o socialismo, né, os trabalhadores que são arraigados no socialismo, não existe também agressividade entre eles. A agressividade deles é juntas, percebidas nos capitalistas, que são os exploradores e os dominadores. Entende? No caso dos liberais, aí já não está entre nós, né? Nós somos capitalistas, empreendedores, a gente direciona a agressividade nos comunistas, né? Nas pessoas que divergem da gente. Então a negação ela entra como um mecanismo psicológico que vai ordenar a distribuição da agressividade. Então, o que a gente precisa entender nesse sentido, né? Que a negação ela funciona como uma forma de resistência. Resistência do quê? Ela vai se referir àquilo que o sujeito não quer saber que existe em si, mas coloca no outro. Assim ela se sente localizada como bem, né? Em um lugar onde o mal não me pertence. O mal pertence apenas ao outro. Nesse sentido, a negação ela vai ter então um papel fundamental para interferir a relação do sujeito com a realidade. E aí, quando a gente vai tentar entender o negacionismo, o que é o negacionismo? O negacionismo nada mais é do que justamente o uso dessa negação
numa escala ampliada e extremamente incisiva, como mecanismo de proteção dessas crenças fundamentais. E é aí que é o grande risco disso, né? Porque esse estado de medo, esse estado apaixonado, de ódio e essa necessidade de uma promessa pelo futuro faz com que se crie o campo ideal para emersão, ou seja, para o aparecimento de lideranças fundamentalistas, que produzem narrativas com sentidos de uma promessa de que aqui determinada crença, além de ser respeitada, ela vai ser universalizada para toda a sociedade. Nisso as pessoas impulsionam determinadas lideranças fundamentalistas. Só que eu acho que é muito interessante a gente pensar, todas essas lideranças fundamentalistas que emergem, que surgem, elas estão respaldadas na mesma base psicológica, que é a paixão, as paixões, e aí principalmente a ignorância e o ódio, e a necessidade de uma promessa de que sua crença vai ser universalizada. Então isso é muito importante. Nesse sentido, então, a negação da ciência surge nesse contexto. E aí, para a gente entrar nas vias finais dessa fala, a gente pode começar a tentar entender o que é a negação na ciência, ou seja, como é que é a negação na ciência, no contexto da visão de mundo científica. E aí a gente vai entender talvez por que o Freud falou que a ciência é uma das mais maduras das visões de mundo. É porque a negação na ciência, ela não tem a função de direcionar a agressividade para fora dela. Muito pelo contrário, ela tem uma função de funcionar como um motor para que ela própria se transforme. E aqui eu poderia recorrer à filosofia com Hegel, que traz a questão da negação, enfim, na forma de produção do conhecimento, mas eu vou de um jeito mais simples, que é pegando um epistemólogo, que é o Popper, em que ele vai trazer o princípio de falsificabilidade. Ou seja, no contexto da epistemologia científica, o filósofo Popper diz o seguinte, nesse princípio de falsificabilidade: toda verdade, para ser científica, ela tem que ser passível de ser falsificada. Ou seja, todo conhecimento científico, para ser científico, ele tem que ser passível de ser refutado. Ele tem que ser passível de ser negado. Tipo, a gente vive num período da ciência que a gente não é mais regido pelas verdades universais, né? As leis universais, né? Daquele período mais dos primórdios da ciência. A gente vive um momento em que se produz determinados conhecimentos muito controlados, muito delimitados, né? Bem delimitado, né? A gente tem um campo delimitado e a verdade não pretende ser total. E ao mesmo tempo que ela não pretende ser total, uma vez que ela é posta para a comunidade científica, ela está passível de ser refutada. Então, a negação na ciência é aquilo que permite com que ela se transforme. Porque a partir do momento que eu nego o conhecimento que eu mesmo produzi, eu vou me transformando. E aí a gente vê na ciência esse processo de negação que é, digamos assim, com funções psíquicas mais elevadas, num nível mais elaborado. E aí, com essa transformação de conhecimento da ciência, a gente vai ter diferentes relações de paradigma e de construção de verdade e de estados científicos no decorrer da história. E aí, para finalizar, talvez um dos pontos importantes que a gente tem que trazer é o seguinte: por que a ciência, além das coisas que eu falei aqui, ela pode ser, né, ou é tão demonizada por determinadas outras visões de mundo? E aí a gente tem que parar para pensar e entender que o discurso da ciência é o discurso próprio daquele que acontece na universidade. E eu chamo a atenção para essa palavra, discurso, porque discurso pressupõe laço, pressupõe enunciado e pressupõe um laço entre quem fala e quem se articula com aquilo que é dito. E quem manda no discurso, quem comanda a cena na ciência, é o saber, é o conhecimento. E isso é um pouco arriscado, por quê? Porque, pensando no contexto de conflitos entre visões de mundo, né? Por que isso é um tanto arriscado? Porque a partir do momento que é o saber que comanda determinada cena, a instituição universidade, ou o discurso da ciência,
muitas vezes não entende e não integra no seu processo de produção de conhecimento a subjetividade que produz aquele conhecimento. Tanto que hoje a gente vê inúmeras pesquisas, né, de pessoas que vão adoecendo nas universidades e no mestrado, enfim, longa história. Mas essa é uma questão. A universidade e o discurso da ciência ele é dominado pelo saber. E nisso, muitas subjetividades acabam por não ter sentimento de pertencimento nesse contexto. E aí acaba que se torna um trabalho muito árduo para que essa comunidade se sustente e gere muitas vezes a capacidade de se conectar com o todo da sociedade. E aí, acompanhando Lacan, para a universidade é muito importante se perguntar e se questionar o que pode ser feito para que as subjetividades também tenham um espaço para circular dentro da universidade, onde se produz o conhecimento. É isso.